Fico imaginando o povo de Deus indo para os cultos nas suas igrejas ao redor do mundo. Seja num templo, seja embaixo de uma árvore, quem sabe lá no sertão, na África, ou seja, em qualquer outro lugar, mas é o povo de Deus se reunindo. Alguns talvez até escondidos, em silêncio, sem poder pôr o volume, no som, porque se forem escutados podem ser presos. Mas é a igreja de Deus. Reserve o domingo para o Senhor. Faça esse dia realmente um dia do Senhor. Vale a pena, gente, vale a pena. E como é bom estar reunidos para justamente louvar e adorar esse Deus que deu a sua vida por nós, que nos chamou, que nos vocacionou, que nos escolheu para sermos santos, seus filhos, e assim também cumprirmos com a missão que Ele nos deu. Estamos falando de igreja, estamos falando de povo de Deus. E quando passou a mensagem aqui, o convite para o Congresso de Mulheres, mulher de valor no tempo de crise, no momento de crise. Será que a igreja está passando um tempo de crise? Meus irmãos, se eu pego os sermões lá de 40 anos atrás, quando eu comecei meu ministério, 40 e... não faz a conta, tá? Eram outros tipos de sermões. Os problemas eram outros. As circunstâncias eram outras. Hoje nós estamos vivendo perseguição. Você acredita nisso? Basta você abrir o Netflix e tentar escolher algum filme, você vai ver que estão perseguindo a igreja. Basta você abrir a televisão, em qualquer horário, você vê ataques à igreja. Muitas vezes nós não percebemos isso, mas isso está acontecendo. Você vai para a escola, você vai para a universidade, você vai para o seu lugar de trabalho, você está sentado no ônibus, talvez abrindo a Bíblia ali, indo para o trabalho para ler a Bíblia no ônibus, alguém vai olhar para você, que é isso? Talvez dentro da sua própria família tem gente que diz, esse negócio aí de seguir a Jesus não é legal não. Você está manchando o nome da família. Talvez alguns de vocês já ouviram isso. A Bíblia nos dá um exemplo muito claro de que, como igreja, nós devemos continuar a nossa caminhada como povo de Deus, apesar das circunstâncias, apesar daquilo que acontece ao nosso redor, nós somos povo de Deus indo para onde? A terra prometida. E nada pode nos desviar disso. A palavra que nós devemos ter em mente é perseverança. Não é o texto que nós vamos ler, mas se você tiver um tempo essa semana, leia 1 Pedro. E lá nós vamos ver como o apóstolo Paulo nos incentiva, o apóstolo Pedro nos incentiva a permanecer na fé. E mais, nos convida a responder a respeito da nossa fé a todos aqueles que nos questionam.
E realmente é isso que nós devemos fazer. Continuando a caminhada, vamos ler Atos capítulo 17, 1 a 10. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Quem isso? Paulo, Silas e os companheiros. Segundo seu costume, Paulo compareceu à reunião deles, dos judeus, lá na sinagoga, e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia: este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas. Alguns deles se converteram a Jesus, é isso que está dizendo aqui, bem como um grande número de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição. Mas os judeus ficaram com inveja e, tomando consigo alguns homens mau dentre os desocupados, reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. Então invadiram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas, a fim de entregá-los ao povo. Todavia, como não os encontraram, arrastaram Jasão e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. E Jasão os escolheu. Todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Assim provocaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas. Mas, recebendo fiança de Jasão e dos demais, eles o soltaram. E de noite, os irmãos logo enviaram Paulo e Silas para Bereia, e quando lá chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Uma igreja que é relevante em seus dias e na sociedade em que está inserida, segue princípios bíblicos que são aplicáveis em todas as épocas e lugares. O que a Bíblia está dizendo aqui a respeito da experiência do apóstolo Paulo e da sua equipe missionária, vale também para os nossos dias. Vale também como lição para que nós possamos seguir. Vamos olhar ali no capítulo 16, capítulo 15, nós vemos a equipe missionária passando em vários lugares e sofrendo perseguição, sofrendo açoites, sofrendo prisões. Um alerta que talvez precisamos estar atentos, pode um dia acontecer com a gente. O que vamos fazer? O apóstolo Paulo, preso com Silas, estavam cantando meia-noite, na prisão. Houve um terremoto. O carcereiro querendo tirar a sua vida. Paulo diz: olha, não faz nada, estamos todos aqui. E ele pergunta: o que eu preciso fazer? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eles são soltos. E quando eles são soltos, eles poderiam ter pensado, talvez a gente poderia pensar nessa linha: bem, a gente apanhou tanto, ficamos presos, sabe o que nós vamos fazer? Vamos interromper a viagem missionária aqui, vamos voltar para casa. Vamos sacar a viola, não é? E vão acabar com esse negócio de missionário.
Mas o que eles fazem? Versículo 1 de capítulo 17. Eles deixaram Filipe e foram por outras cidades, chegando até Tessalônica. Talvez a gente iria falar, bem, vamos mudar pelo menos a estratégia para não apanhar tanto. O que eles fizeram? Foram aonde? Na sinagoga de novo. E ali ensinaram a palavra de Deus dia após dia. Alguns princípios nós podemos aprender desse texto que são importantes para nós também. Quando nós falamos que a caminhada continua, o primeiro princípio para que realmente, como igreja, possamos continuar a nossa missão é ser uma igreja em ação. Uma igreja ativa, uma igreja, poderíamos dizer, em movimento. Porque após todos os desafios que eles passaram, após as prisões, e mesmo surgindo uma igreja em Filipe, eles pensaram, a coisa não para aqui, precisamos ir adiante. E foram adiante. E continuaram, chegaram em Tessalônica. Uma igreja que é realmente relevante para o seu tempo, é uma igreja que vai além dos seus limites. Há uma música antiga que diz, né, somos um povo pequenino tão feliz. E às vezes tem congregações, tem uma igreja que fica ali, é a nossa igreja. Não podemos ir adiante. Eu tive essa experiência numa igreja. Eu estava feliz da vida porque os jovens estavam trazendo seus amigos para a igreja, para as programações, a igreja estava vibrante e tal. E numa reunião de diáconos, um dos diáconos disse, pastor, nós precisamos fazer uma escala aqui na igreja. Eu digo, mas escala para quê? Tem muita gente estranha chegando aqui. Como é que é? Que visão é essa? É para isso que a igreja existe, é para ir além, é para ir adiante, é para ganhar gente. E trabalhamos isso, glórias a Deus, isso foi superado e a igreja continuou crescendo. Mas tem desafios, talvez internos, externos, lá fora, na nossa família, mas é uma igreja que atua continuamente. Precisamos ir adiante. E os desafios não podem nos parar. Aliás, tem uma música bem bacana, né, que está sendo cantada por aí. Nada pode parar a igreja. Mas tem uma coisa que pode parar a igreja. A própria igreja. Se a própria igreja não entender que a sua missão é estar continuamente em ação, ela para. E é o que o inimigo quer. Segundo princípio, para uma igreja relevante no seu tempo, é ter uma mensagem bíblica e cristocêntrica. Bíblica e cristocêntrica. Versículo 2 conta ali, né, que Paulo, segundo o seu costume, foi à reunião na sinagoga e o que ele fazia? Examinava com eles a Escritura. E qual era a sua mensagem? Era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio é o Cristo.
Se desse púlpito for pregado outra coisa que não Jesus, a igreja está indo para o mau caminho. Logo adiante, no versículo 11, nós temos a história de quando Paulo e a equipe chegam em Bereia. E eles fazem a mesma coisa. E lá em Bereia, o povo fez um negócio interessante. Eles abriam a Bíblia da época, né, o rolo, e examinavam se aquilo que Paulo estava falando tinha consistência na palavra. Uma igreja que enfrenta as suas lutas, os seus desafios diários do seu tempo, é uma igreja que está fundamentada na Bíblia e em Jesus. Nada mais. Você só fala de Jesus. Tá, eu vou falar de que mais? Não tem outra coisa para falar. É Jesus e pronto. 1 Coríntios 2 vai nos dizer que quando Paulo chegou a Corinto, ele foi lá não com sublimidade de palavras, não com uma oratória perfeita, não com convencimento de palavras, mas foi em fraqueza, em temor e temor. Isso quer dizer que no momento em que ele estava pregando, ele dava liberdade para o Espírito Santo trabalhar na vida do coração daquelas pessoas, não o seu convencimento pessoal. Não são os belos sermões, não são as boas histórias que convencem, é Jesus. É Jesus. E nós precisamos estar conscientes disso. E o apóstolo Pedro, como já falei, ele nos leva a entender que precisamos responder àqueles que perguntam da nossa fé. Ontem nós enfatizamos com os homens a necessidade de termos a hora devocional, de cada um usar a sua Bíblia para o seu crescimento espiritual pessoal. Eu não posso sobreviver usando apenas o culto para me alimentar espiritualmente. Os seus colegas de trabalho, de faculdade, de escola, talvez os seus próprios filhos ou outros parentes vão fazer perguntas sobre a sua fé. E o que a gente vai responder? Não posso dizer, está aqui o nome e o telefone do pastor, liga para ele. Eu preciso ter a resposta. E nós vamos ter a resposta se aqui na igreja nós vamos aprender de Jesus. Terceiro princípio é ser uma igreja não conformista. O apóstolo Paulo diz em Romanos: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma igreja que realmente faz um impacto nos nossos dias é aquela igreja que não vive segundo os padrões do mundo. Seja isso na família, seja isso no seu comportamento individual ou como igreja mesmo. Porque a nossa mensagem vai de contra aquilo que o mundo diz. Já que Paulo enfrentou isso, o que eles falam ali?
Versículo 7. Eles, os que creram, procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. E nós não estamos vivendo isso. Os decretos por aí, as leis por aí não estão dizendo outra coisa do que aquilo que a Bíblia fala? Também no nosso tempo, numa igreja que não se conforma com o mundo, que não toma a forma do mundo, é uma igreja que cria confrontos. Uma igreja que incomoda. E o versículo 6, a última parte diz: esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. Essa igreja que tem agitado o mundo chegou em São José do Rio Preto. E confronta, não se adequa àquilo que o mundo prega. Vamos criar problema? Vamos. Mas a Bíblia diz isso. No mundo tereis aflições. O próprio Mestre nos ensina isso. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Meus queridos, nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos baixar o padrão que Jesus estabeleceu. Em João capítulo 6, Jesus aperta os seus discípulos, ele chama eles para a responsabilidade. Um grande número de discípulos. E a Bíblia diz que foram se retirando um a um. E ficaram só os 12. O padrão que Jesus estabelece é um padrão elevado. E ele chega para os 12 depois daquilo e diz: e vocês? Vão também? Podem ir. E eles dizem: para onde nós iremos? O Senhor é que tem as palavras da vida eterna. Meus irmãos, nós precisamos ter essa convicção. Precisamos ter essa certeza de fé. Não apenas de fé no crer, mas a fé na convicção daquilo que nós cremos. E aí sim, nós vamos poder entender o que é ser uma igreja que incomoda. Podemos fazer um teste bem simples. Se amanhã essa igreja, a Igreja PIB Norte, for abduzida desse lugar, for tirada desse lugar, as pessoas em volta vão sentir falta? Entende? Nós vamos fazer falta se a igreja amanhã não existir mais aqui. Deus nos colocou nesse lugar, Deus colocou essa igreja nesse lugar para ser um farol, uma luz que brilha, que ofusca os olhos, que mostra para o mundo o caminho que deve seguir, não se conformando com a escuridão que está aí em volta. Quarto princípio, por ser uma igreja que não se conforma, é uma igreja que causa impactos na ética, no comportamento,
nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso agir, quando somos fechados, né, ali naquele cruzamento da rua, o que sai da nossa boca? Cobrinhas, bombinhas, caveirinhas, né? Ou realmente, puxa vida, Deus nos libertou aqui de um acidente, né? Obrigado, Senhor. Uma igreja que fala diferente. Quando eu converso com os homens no meu treinamento do Cadome Guerreiro, né? Ontem eu acho que eu até mencionei isso, a gente percebe o que está no coração dos homens quando você chega na roda de conversa. Basta você ouvir ali 1, 2 minutos da conversa, você sabe o que está no coração. Agora isso também vale para todos, né? Não só para os homens. É gratidão, é bênção, é palavras de edificação, são palavras que realmente conduzem para a vida. Uma igreja que é relevante, é uma igreja que causa esse impacto. Opa, aqui o nível de conversa é outro. Na moralidade, homem é homem, mulher é mulher, ponto. Não tem outras 50 e tantas opções. Nós cremos nisso, defendemos isso, apanhamos por isso. Não vi nenhum glória a Deus. Causa impacto nos relacionamentos de família. Lembra ontem eu comentei com os homens, quando nós nos identificamos com Jesus, quando nós nos tornamos amigos de Jesus, nós vamos influenciar os outros, não os outros a gente. Na vida de casados, como vai a nossa conversa? Com os filhos com os pais, lá no relacionamento com o patrão ou com os empregados, eles percebem que eu sou de Jesus? Se isso acontece, louve ao Senhor por isso, glória a Deus por isso, e é para isso que nós somos chamados. Uma igreja que causa impactos é a resposta que o mundo está procurando lá fora. O mundo olha para nós, né? O casal aqui, vocês têm exatamente 40 anos de diferença do meu casamento civil. Sexta-feira agora nós comemoramos 40 anos de casamento civil. Dia 15 agora nós vamos celebrar o religioso. 40 anos. O mundo olha para a gente e diz: cafonice. Isso não existe mais. Existe. E se eu puder chegar aos 60 anos de casado, convido vocês, tá? O mundo quer esse tipo de referência. E como igreja nós podemos dar essa referência. E lutar por isso. É fácil? Ninguém diz que é fácil. A Bíblia não diz que é fácil ser crente. Muito pelo contrário. Olha o que Paulo passou. Cadeias, prisões, açoites e tal, e coisa. Mas eles perseveraram. Perseveraram. Por último, a missão está acima das circunstâncias. Veja o versículo 10.
nem agora, né, depois de estar em Tessalônica, quando de novo foram perseguidos, eles não pararam a missão. Eles seguiram adiante. E foram para Bereia. E lá fizeram o quê? Voltaram para a sinagoga. Continuaram pregando o Evangelho. Meus irmãos, quando nós entendemos que queremos ser uma igreja que causa impactos em nosso tempo, as circunstâncias não nos param. As circunstâncias não são impedimento para que deixemos de fazer a nossa missão. E aqui nós vemos o ciclo se fechar de novo. Eles saíram de Filipe, foram a Tessalônica. Em Filipe foram perseguidos e presos, foram a Tessalônica, foram perseguidos, foram adiante, chegaram em Bereia e foram. O ciclo continua. Apesar das circunstâncias, apesar daquilo que vem sobre nós como mundo, nós não devemos estranhar isso. E o bacana é que Jesus nos avisa. Ele diz, olha, quanto mais o tempo for passando e a minha volta for chegando, mais as coisas vão ficar difíceis. Meus queridos, não é um sermão aqui para a gente desanimar, muito pelo contrário. É uma mensagem para a gente olhar para frente para o nosso Senhor e dizer, Ele ressuscitou, Ele nos deu vitória. E podemos nos agarrar nessa vitória e seguir, se somos açoitados, se somos presos, se somos perseguidos, se somos injuriados. Jesus passou por isso e por amor a Ele eu também vou passar por isso. Use a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, beba da palavra de Deus, encharque a sua vida com a palavra de Deus, para que no momento da dificuldade você tenha força suficiente para resistir. 5 princípios. Uma igreja que segue a sua jornada é uma igreja que está em ação. É uma igreja que tem a sua mensagem centrada na Bíblia e em Cristo Jesus. É uma igreja que não se conforma com o mundo, nem quer reformar a Bíblia ou coisa parecida, que a Bíblia única é a palavra de Deus. Ela causa impactos, ela choca, ela pode trazer reflexão na vida dos outros, ou até confrontos, e ela continua mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor Jesus, obrigado porque quando assumimos esse compromisso contigo, nós não permanecemos sozinhos. Na verdade, o Teu Espírito vem e habita na gente. E através desse Espírito Santo em nós, que nos vivifica, que nos capacita, que nos fortalece, nós podemos continuar a nossa caminhada com o Senhor.
Senhor, obrigado porque nós não estamos sozinhos, não só nesse sentido, que o Teu Espírito está em nós, nós temos os irmãos conosco. Por isso somos igreja, somos corpo de Cristo, somos aqueles que precisam uns dos outros, aqueles que andam não sozinhos, mas nós nos fortalecemos mutuamente, animamos uns aos outros. Pai, eu te louvo por esta igreja, te louvo pela sua liderança, pelos pastores, pelos líderes. Obrigado pela vida de cada membro aqui, Senhor Jesus. Te louvo, Senhor, por aqueles que vão ser acrescentados. E através do testemunho, através do impacto que esses irmãos aqui estão causando na vida de outras pessoas. Senhor, obrigado pelas congregações que a igreja tem, porque estão indo além. Pai, o tempo da Tua volta está se aproximando, e o Senhor requer de nós fidelidade e perseverança. Dá-nos isso, ó Pai, com alegria, seguir a Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é rico em nos abençoar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Obrigado, gente.